Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a vida do fundador da seita das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. Eu tirei as referências do livro Los Falsos Profetas de los Testigos de Jehová, La Verdad acerca de los Testigos de Jehová, de Ismael Hamadia. Tá? É esse livro que está aparecendo aqui, né? Aqui, desse lado aqui. E a gente vai falar desse sujeito. Mas antes disso, há duas formas para você identificar uma religião, para você conhecer uma religião. A primeira delas, são duas. A primeira das formas para você aprender sobre a religião é conhecer a sua doutrina. E a segunda forma, que acredito ser até a mais importante, é a vida do seu fundador. Quem foi ele, o que ele fez? Os seus atos condizem com a ética, com a moral? Os seus atos, as suas ações condizem com os seus ensinamentos? Isso é importante. Porque se você conhece a vida do fundador de uma religião, de uma igreja, de uma seita, você pode balizar, você pode através da vida dele, refletir se realmente aquele fundador de certa religião disse a verdade ou não. Se ele era uma pessoa sincera ou não. Se ele era uma pessoa honesta ou um charlatão. Através da vida do fundador. Não importa tanto a vida dos membros, porque os membros não são os fundadores. Às vezes o fundador é uma boa pessoa, tem boas intenções, mas os membros acabam desviando. Então a vida dos membros não diz tanto quanto deveria, quanto a vida do fundador, né? Então a gente vai falar aqui da vida um pouquinho da vida do fundador da Testemunhas de Jeová. Mas antes disso, né, eu tirei do livro, como eu já disse, Los Falsos Profetas de los Testigos de Jehová, eu tirei isso aqui, que eu vou ler para vocês, tá? Eu trouxe a minha colinha aqui. Em 1940, o Sr. Malcolm Logan, redator do periódico New York Evening Post, escreveu ao então presidente da organização, fazendo-lhe 23 perguntas específicas acerca das Testemunhas de Jeová. Uma das quais dizia: quando adotaram vocês o nome Testemunhas de Jeová? Como se chamavam antes de adotar o dito nome? Ao que Rutherford respondeu: as Testemunhas de Jeová têm estado sobre a Terra como uma organização por mais de 5.000 anos. Não obstante, é um fato provado que o nome foi adotado em uma convenção internacional dos Russelitas, celebrada em Columbus, em Ohio, no ano de 1931. Bom, antes da seita se chamar Testemunhas de Jeová, ela chamou simplesmente de cristãos, né, cristãos, Aurora do Novo Milênio, Sociedade de Bíblia e Tratados da Torre de Vigia, Associação da Gente do Púlpito, Russelitas, Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. Só depois, bem depois, em 1931, é que as Testemunhas de Jeová passaram a ser conhecidas como tais. Tá? E a seita foi fundada lá em 1872. Né? Bom, agora vamos falar um pouquinho aí da vida do Russell, né? O Russell, ele foi um escritor prolífico, né? Também para escrever besteira, né? Para escrever besteiras, qualquer um pode se tornar um escritor prolífico. O Rutherford também foi prolífico porque só escreveu besteiras, né? Imbecilidades e tal. Bom,
Em 1886 ele escreveu o estudo sobre as escrituras, em 7 volumes, que eu pretendo também fazer vídeos sobre esses estudos sobre as escrituras do fundador da seita, no caso Charles Taze Russell. Lembrando que o fundador da seita, repito, Charles Taze Russell, ele governou a seita de 1872 até a sua morte em 1916. Tá? Ele nasceu na Pensilvânia, né, em Pittsburgh, na Pensilvânia, e aí logo jovem, né, fundou a sua seita aí. Bom, o Charles Taze Russell, né, o profeta, o pastor da Testemunha de Jeová, ele era mentiroso. E um pastor do Canadá, o Ross, pastor Batista, escreveu uns panfletos sobre Charles Taze Russell, e este ofendido processou. E aí o pastor, não, tudo bem, pode processar e tal. O pastor até apareceu em juízo, e o Charles Taze Russell não apareceu. E ele falou, vamos lá, né, aparece aí, né, para você aí provar suas asserções que eu sou mentiroso, vai lá. E o Charles Taze Russell estava fugindo, mas um determinado dia ele foi. E aí o advogado perguntou, como vocês podem ver na tela, se ele conhecia grego. Ele falou, não, sim, conheço, né? Estou familiarizado com o grego e tal. Então aí o advogado, você pode ler isso aqui? Eu posso errar uma letra ou outra e tal. E advogado, o que está escrito aqui? Aí ele, está escrito mais ou menos isso. Aí depois o advogado perguntou de novo, você conhece, está familiarizado com o grego? Ele falou, não, não estou. Então, o Charles Taze Russell, ele mentiu em juízo. Ele disse que não conhecia grego. Primeiro disse que conhecia, depois que não conhecia. Tá? Isso está documentado. Então, o fundador da seita das Testemunhas de Jeová era mentiroso. Se ele era mentiroso, e ele disse que era servo de Jeová, e ele disse que era cristão, que foi suscitado por Jesus, então já se mostra aí que ele era um charlatão, um mentiroso. Então essa religião não pode ser verdadeira, porque se ele fosse um verdadeiro profeta, um homem suscitado por Deus, ele não precisaria mentir. O Charles Taze Russell também vendeu trigo milagroso. O alqueire do trigo, na época, era $1. O trigo milagroso, vendido por Russell, chegava a $60, o alqueire. E as pessoas compravam. E qual é a surpresa, né? Porque o Russell dizia que o seu trigo, ele ia se multiplicar, né? Mais do que o trigo comum, ia multiplicar muito. Então a pessoa ia ter uma grande plantação de trigo, né? O consumidor que adquirisse o trigo milagroso. Resultado, era trigo comum. Quando foram ver, era trigo comum, né? E aí, claro, ele embolsou. As pessoas tentaram processar o Russell, não sei se deu certo ou não, mas ficaram decepcionadas. O Russell também vendeu feijões do milênio, né? Muito parecido com aquele apóstolo, né? O Valdomiro Santiago, né? Então o Valdomiro Santiago não é o primeiro, né? Não é o primeiro. O Russell também vendeu feijões do milênio. Bom, deixa eu passar o avião aí. Em 1913, o Russell vendeu remédio para câncer e apendicite. Vocês podem ver aí na tela aí, né? Eu vou deixar uns instantes na tela
para vocês verem, tá em espanhol, claro, né? Mas tá aí, dá pra ver. Aí que ele vendeu e foi anunciado na sua revista, né? Foi anunciado na Sentinela, a venda do remédio. Então, o Charles Taze Russell, ele era um charlatão, né? Um bandido, um psicopata. Como é que um bandido, uma pessoa imoral, um mentiroso, uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem escrúpulos, como uma pessoa pode fundar a religião verdadeira? Que respondam, né, as testemunhas de Jeová aí nos comentários. É claro, sem ofensas, né? Se houver ofensa, eu vou printar e depois vou fazer a reação e ainda vou apagar o comentário por cima, né? Bom, ainda o Charles Taze Russell, ele se divorciou da mulher, que a mulher o acusou de adultério, mas isso não foi para frente, mas a mulher reclama de maus tratos e tudo, né? Diz que o Russell era muito dinheirista, gostava, né? É muito apegado ao dinheiro. Aliás, ele tinha ações de várias empresas, né? Então ganhou muito dinheiro. O Russell tinha uma lábia, né? Então ele era o rei do truco exegético, né? O cara transformava preto em branco, branco em preto e tal. E nos prefácios dos seus sermões, né, que aliás a imprensa jovista era controlada por ele, se encontra elogios que ele é o maior pregador dos tempos modernos e que ele ainda conseguiu ser maior do que São Paulo, São João, Wycliffe, do que São João, do que Ário, Wycliffe, Lutero, etc. E que no futuro, quando a palavra de Deus estiver toda escrita, ele seria colocado logo abaixo de São Paulo, né? Então ele seria um novo São Paulo, segundo o prefácio dos seus sermões. Aliás, segundo Russell, também ninguém entendeu o Apocalipse desde a, entre aspas, apostasia do cristianismo. Ninguém entendia o Apocalipse. Chegou o Russell, ele sim, começou a entender o Apocalipse porque o tal Jeová revelou para ele. Exatamente isso que você ouviu. E além do mais, né, o Russell realmente ele era uma pessoa presunçosa, né? Presunçosa. Ele nos seus estudos das escrituras, ele dizia assim que os seus comentários eles eram, né, o suprassumo da religião, era a própria Bíblia, né, a própria Bíblia. E que se alguém lesse a Bíblia com os seus estudos, a pessoa logo ficaria na escuridão, nas trevas. Mas se a pessoa nunca lesse as Escrituras e lesse os seus livros dos estudos das Escrituras, a pessoa seria iluminada. Olha a pretensão, olha a presunção do sujeito. O sujeito colocava a Bíblia abaixo dos seus escritos. E depois as testemunhas de Jeová vêm falar que elas amam a Bíblia, que é a religião da Bíblia, que a cristandade não conhece a Bíblia, porque só elas é que conhecem a Bíblia, porque a religião, a cristandade é toda pagã, a cristandade é contra a Bíblia, a cristandade não tem doutrinas antibíblicas, quando o fundador das Testemunhas de Jeová colocou a Bíblia abaixo dos escritos do Russell.
próprio Russell fez isso, né? Ele colocou até os evangelhos abaixo dos seus escritos, para vocês verem. Quando o Russell morreu, Rutherford disse que ele não porque as testemunhas de Jeová elas negam a imortalidade da alma. Então, Rutherford disse que quando o irmão Russell morreu, ele foi ressuscitado no seu espírito, né, foi transformado e atingiu aí a divindade. Russell escreveu isso. Russell não. Rutherford, tá? Rutherford escreveu sobre Russell, que quando o irmão Russell morreu, seu espírito foi vivificado e ele foi transformado e atingiu a divindade. Então, aí estão alguns fatos sobre o fundador das Testemunhas de Jeová. Coisas que as Testemunhas de Jeová nunca vão te contar sobre o seu fundador. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e que Deus abençoe você e a sua família. Fui.